Agora nós vamos continuar falando de saúde. Entre as consequências da Covid-19, muitas ainda não foram estudadas, outras ainda são desconhecidas. Diversas manifestações neurológicas já foram relacionadas à doença, como acidente vascular cerebral. Outra manifestação em discussões entre neurologistas é a cefaleia, que é a dor de cabeça. A mais comum delas é a enxaqueca. E, independentemente de ser consequência ou não de Covid, tudo isso que nós estamos vivendo, o isolamento, as preocupações, o estresse, o medo, trazem dor de cabeça. Por isso, nós convidamos a médica neurologista, a doutora Débora Martins, que está conosco aqui via Meet, pela internet, para a gente manter o distanciamento. Doutora Débora, muito obrigada pela participação. Vou começar te perguntando, toda essa preocupação com certeza aumenta o número de dor de cabeça, Boa tarde. Boa tarde. É isso mesmo, Dor de cabeça é uma queixa extremamente frequente no nosso consultório, no nosso atendimento, Cerca de 95% das pessoas terão em algum momento da sua vida uma queixa de dor de cabeça. E a gente sabe que o ambiente, o externo, ele afeta muito a frequência e a intensidade das dores. Então, o estresse, a preocupação, a ansiedade, o medo, tudo isso facilita com que as dores de cabeça elas aumentem, digamos assim, Qual que é a diferença, O que é a enxaqueca em relação à dor de cabeça comum, digamos assim? Como diferenciar se é uma dor de cabeça ou uma enxaqueca, doutora? Isso é uma pergunta muito pertinente. Quando se fala de dor de cabeça, a gente precisa separar em dois grandes grupos, que é a dor de cabeça primária e a dor de cabeça secundária. Dor de cabeça secundária é aquela dor que é secundária a uma outra doença. Então, por exemplo, a pessoa tem um aneurisma, o aneurisma rompeu, e daí essa pessoa teve uma dor de cabeça secundária à ruptura do aneurisma. Então, é uma dor de cabeça do tipo secundário. A enxaqueca faz parte das dores de cabeça primária. Significa que ela surge dentro da cabeça. Ela aparece por uma desordem, dentre inúmeras outras explicações, mas uma desordem do nosso sistema de dor. 80% das enxaquecas, elas são genéticas, ou seja, a pessoa nasce com aquela alteração genética e elas são herdadas pelos seus familiares. Então, tem uma mãe que tem enxaqueca também, uma prima, uma tia, uma irmã. Mas existem 20% das pessoas que apresentam a dor do tipo enxaqueca sem ter um componente familiar, porque é uma doença genética, talvez uma das mais comuns até. Então, é importante nós diferenciarmos que a enxaqueca faz parte do grupo das dores de cabeça primária. E nós temos mais de 200 tipos de dores de cabeça primária. A enxaqueca é uma delas, uma das mais comuns, assim como a dor de cabeça do tipo tensional. Também é muito comum, mas é bem diferente os sintomas. Em relação à enxaqueca, doutora, é verdade que existem alguns gatilhos, por exemplo, alimentação, cheiros, daí o estresse, que eu já falei. Isso é verdade ou é um mito? Sim, a enxaqueca, ela tem gatilhos, A gente costuma falar assim, o enxaquecoso, aquele paciente que tem a enxaqueca, ele é um paciente que precisa manter uma rotina. Ele precisa ter uma rotina de sono, uma rotina de alimentação, uma rotina de hidratação, uma rotina de trabalho. Se ele foge dessa rotina, ou seja, passou a trabalhar mais, passou a dormir mal, agora está num momento estressante da vida dele, passou a se alimentar com alimentos ruins, digamos assim, não saudáveis, provavelmente ele vai ter mais crise de dor de cabeça do que habitualmente. Então, existem alguns gatilhos. Na mulher, um gatilho muito importante é o período menstrual. A gente sabe que piora, porque tem um componente hormonal. Então, é muito comum a piora da dor de cabeça próximo ao período menstrual, assim como também nas variações, perto do climatério, da menopausa, também pode ter uma piora, No estado gravídico, na gestação, também pode melhorar, pode piorar, porque tem essa questão hormonal. Mas sim, a enxaqueca tem gatilhos. Os gatilhos mais comuns são esse, o estilo de vida, a falta de sono e uma alimentação. Alguns alimentos são cruciais em alguns pacientes com enxaqueca. Nem todos. Alguns pacientes com enxaquecas não percebem essa relação com o alimento, mas é um costume, assim, é uma conduta que a gente vê muito no consultório,
o paciente passar a se alimentar com determinados alimentos e aí sim ter crise de enxaqueca. Perfeito. Você falou sobre o período menstrual e era uma pergunta de uma telespectadora, a Nanda, né? Ela perguntou se era normal ter muita dor de cabeça no período inicial da menstruação. E aí é no início, no meio ou no fim? Ou depende muito da mulher, doutora? Geralmente é no início da menstruação, porque a gente tem toda essa variação hormonal, tá? Mas isso não é uma constância, né? Medicina nunca vai ter essa exatidão. Então, a gente tem mulheres que pioram durante todo o período da menstruação, tem mulheres que pioram no final, né? Justamente porque a menstruação, ela é uma variação hormonal, ela tem picos de hormônios que fazem parte, né, da geração de dor da enxaqueca. Então, uma abordagem, inclusive, no tratamento seria a gente antecipar a dor. A gente sabe o período que a mulher vai menstruar, a gente já começa a tratar um pouquinho antes para ela justamente não ter a dor de cabeça no período menstrual. Agora, uma observação é importante a gente falar. Existem mulheres que só têm enxaqueca no período menstrual e existem mulheres que têm fora do período menstrual. E o período menstrual piora. Então, o ideal seria tratar mesmo a enxaqueca, né, de acordo, melhor, tratar ela certinha, né? Doutora, porque só quem não tem, né, que pode falar, às vezes, fazer brincadeira, né, chamar de garoto enxaqueca. E enxaqueca, né, pelo que eu li, deve continuar assim ainda, é uma das maiores causas de afastamento de trabalho, de atestado, né, porque realmente é horrível, né? Mas deixa eu seguir as perguntas aqui. A Carol do seminário fez uma pergunta bem interessante. Ela disse que tem bruxismo e logo a enxaqueca também, que um está ligado ao outro, então quando estou ansiosa ou nervosa, os dois logo vêm. O que fazer para amenizar quando a enxaqueca vem, pois já é uma dor muito intensa? Obrigada, Carol, pela participação. E aí, doutora? Então, as dores faciais, né, o bruxismo, o trismo, essa dificuldade que nós temos, talvez, de abertura da articulação temporomandibular, uma artrose da articulação temporomandibular, elas podem também irritar um nervo que é o responsável pela sensibilidade da face, é o nervo trigêmeo, que gera impulsos de dor no nosso sistema nervoso e dá o gatilho da enxaqueca. Nessa situação, se a gente não trata o bruxismo, se a gente não trata a dificuldade da ATM, se a gente não corrige isso, dificilmente a gente vai ter um controle da enxaqueca. Então, nós temos que fazer as duas coisas, tratar a enxaqueca e tratar o bruxismo, ou o trismo, ou a mordida errada, né? Alguma coisa da ATM que possa estar gerando também o gatilho de dor. Tem a Ana Paula, que é gestante. Obrigada, Ana Paula, pela participação. Ela diz assim, tem enxaqueca todas as noites. O que faço para amenizar? Um beijo, obrigada. A gente que agradece. E aí, doutora? Olha, gestante é um desafio, né? Gestante é um desafio em todas as áreas da medicina, porque as medicações a gente vai ter ali um nível B de recomendação, que é um nível que o risco e o benefício tem que ser sempre colocado, né, numa balança. De um modo geral, existem algumas medicações seguras que podem ser dadas durante a gestação e existem tratamentos não medicamentosos que podem ser feitos na gestante, né, como um tipo de estimulação transcraniana que pode ser feito para amenizar as dores. Mas todas aquelas outras coisas externas também têm que ser feitas. Então, alimentação, hidratação, exercício físico e sono. Se não resolver isso, dificilmente só a medicação vai ajudar a controlar a dor de cabeça. A Jocélia, tem alguém ligando, gente, eu não consigo atender ao vivo, me perdoa, deixa eu desligar aqui a ligação. Vamos ver se eu consigo voltar para a pergunta da Jocélia aqui. A Jocélia diz que teve Covid e ela quer saber como saber se essa sequela da dor de cabeça é da Covid e que procedimento ela deve adotar. Tá, isso é importante, né? Todas as doenças, de um modo geral, doenças infecciosas, de um modo geral, elas podem dar dor de cabeça, um mecanismo próprio da própria infecção. No Covid, a gente tem visto, no pós-Covid, né, essas síndromes crônicas, né, do pós-Covid, além das síndrome da fadiga, né, das dores musculares, que ainda persistem, os pacientes têm queixado de dores de cabeça de forma contínua, né? Mas há uma relação muito interessante. A primeira a gente precisa observar se esse paciente já tinha dor de cabeça antes. Já era um paciente que tinha algum quadro de dor de cabeça, não necessariamente enxaqueca, mas ele já tinha uma dor de cabeça antes, por exemplo,
a cefaleia do tipo tensional? Se ele já tinha, provavelmente a doença piorou o quadro prévio. Então a gente precisa tratar, ajustar a medicação. Caso contrário, antes da gente pensar que esse paciente possa estar tendo a dor de cabeça pelo COVID, a gente precisa fazer um diagnóstico. Se ele nunca teve dor de cabeça e passou a ter de forma frequente, mesmo que seja depois do COVID, a gente precisa investigar. Se a investigação não mostrar nenhuma outra doença, aí sim estamos diante de um paciente com a síndrome pós-COVID, que seria uma dor de cabeça residual. A gente trata como a gente trata as dores de um modo geral, um tratamento mais prolongado, acompanha esse paciente. A grande maioria tem melhorado com alguns meses. Tá, a Simone do Bela Vista está relatando aqui, eu não vou ler tudo que ficou meio grande, mas ela disse que teve crise de enxaqueca desde 2011, num pós-operatório, depois da anestesia ali para ter um bebê, e diz que está grávida e tem crise de novo, se isso é normal. E aí eu te pergunto, doutora, é normal ter crise de enxaqueca depois de uma anestesia? Olha só, enxaqueca é uma doença genética, ela preenche seus critérios bem definidos, né? Geralmente esse paciente começa com dor lá na infância. Geralmente ele vai queixar de dor de cabeça quando ele já é uma criança. Às vezes a mãe fala, olha, meu filho, ele sempre queixava de dor de cabeça, ele faltava muito à aula, ele não conseguia jogar bola com os coleguinhas porque doía muito a cabeça. Aí passou, ficou um período bom, depois ele entrou na faculdade, voltou a ter dor de cabeça de novo, passou e ficou assim. Nessa questão dessa paciente, a gente precisa investigar se ela já tinha dor de cabeça antes desse procedimento. E como era a dor de cabeça antes do procedimento? De um modo geral, existe uma dor de cabeça pelo procedimento, que seria a dor de cabeça secundária à raquianestesia, que é muito comum, acontece geralmente mesmo nos pacientes que fazem cesárea, né? Mas ela passa, melhora, tem um tratamento e pronto, acabou. Se ela engravidou de novo e começou a ter um quadro de dor de cabeça, a gente precisa ver, era a mesma dor de cabeça que ela já tinha? Ela já tinha dor de cabeça antes? Ou ela começou a ter dor de cabeça agora? Então, nós precisamos investigar melhor essa paciente, né? Uma dor de cabeça relacionada ao procedimento, depois do procedimento, passou os próximos dias, ela some, né? Então, Tá certo, a doutor. enxaqueca em si, ela não está relacionada ao procedimento. A enxaqueca está relacionada ao fato do paciente já ter essa doença geneticamente. Por isso que a gente então, tem que... ela pode acontecer sem ou não o procedimento, entendeu? Por isso que a gente tem que se observar. Vamos ver aqui, a Cíntia fala assim, a enxaqueca pode estar ligada a alguma influência do fígado? Passa por fases, azia, vômitos, etc. e vai se agravando. Pode ter essa influência, doutora? Isso é muito interessante. Na verdade, faz parte do critério diagnóstico da enxaqueca ter náusea ou vômito. Então, veja bem, como que é a dor de cabeça do tipo enxaqueca? Ela é uma dor de cabeça unilateral, ela começa de um lado da cabeça, depois ela até pode espalhar para a cabeça inteira, mas ela começa de um lado. Geralmente na frente, então aqui na têmpora, atrás dos olhos, retroorbitária, o paciente geralmente queixa de dor nessa região. Ela lateja, pulsa, parece que tem uma artéria dentro da cabeça latejando. Ela piora com a claridade, piora com o barulho e dá ânsia de vômito ou náusea. E às vezes o paciente não relaciona que isso não tem nada a ver com o fígado, tem a ver com a enxaqueca. A enxaqueca em si dá esses sintomas gástricos, que a gente chama de uma gastroparesia, e aí o paciente acha que tem alguma coisa no fígado, aí ele procura a gente e quer investigar o fígado porque ele está tendo dor de cabeça. Mas é o contrário, faz parte do critério diagnóstico, faz parte da doença em si, esses sintomas gastrointestinais. Então o fígado não tem nada a ver com a história. Doutora, tem muitas perguntas, mas eu quero fazer uma antes que o nosso tempo encerre. Tem cura? E qual o tratamento mais adequado? Eu sei que você já falou de vários tratamentos, já falamos de prevenção, né, que é ter uma qualidade de vida, mas eu quero saber se tem cura e qual o tratamento. Não tem cura, tem tratamento e tem qualidade de vida, né? Existe um colega nosso que até fala assim, ele é especialista em enxaqueca. A enxaqueca crônica e complicada hoje, no passado, era uma enxaqueca esporádica. O paciente tinha 3 crises no ano. Sempre associava a um problema no fígado, a uma sinusite,
mas nunca percebeu que, na verdade, era um quadro de enxaqueca. Ele não tratou, a vida foi ficando difícil, foi parando de fazer exercício físico, o sono foi ficando ruim, aí a doença começou a ficar cada vez mais frequente. Tanto é que hoje a enxaqueca é a doença que mais incapacita no mundo também, né? Assim, junto com o AVC, são as duas doenças mais incapacitantes. Então, não tem cura, mas existe tratamento, desde remédio até outras opções terapêuticas, e a mudança do estilo de vida, da qualidade, do sono, da alimentação e o exercício físico são fundamentais para manter ela bem tranquila. Teve uma telespectadora que eu passei o olho aqui que falou sobre homeopatia, outra falou sobre acupuntura. Tudo isso é válido, né, doutora? E tem uma outra pergunta aqui que eu já ouvi falar muito, e aí é a Leila do Jardim América. Ela perguntou se a cafeína piora as crises. Obrigada, Leila, pela participação. E aí, doutora? Desculpa, ela perguntou o quê? Se a cafeína piora as crises. A cafeína. No início, a cafeína ela é um bom adjuvante, ou seja, associada a outras medicações, ela pode ajudar muito no tratamento. Mas o excesso de cafeína está associado a uma dor de cabeça mais resistente e crises mais frequentes. Então, cuidado no cafezinho, aquele cafezinho que fica lá bebericando toda a tarde, toda hora, né? E cuidado com medicações que têm a cafeína associada. Porque sim, no início ela ajuda, mas depois ela pode piorar. E tem muitas opiniões aqui também, que é legal até dividir. Tem uma telespectadora que falou, por exemplo, que sofreu a vida inteira de enxaqueca e quando entrou na menopausa nunca mais teve. Então quer dizer que a menopausa, por esse lado, pode ser boa, né? Mas é muito de pessoa para pessoa, né, doutora? Sim, tem essa variação hormonal. Então existem pacientes que melhoram na menopausa, mas existem os que pioram também. Não dá pra gente, né, associar. Sim. Tem gente perguntando, eu perguntei aquela hora e eu acho que você não respondeu, doutora, mas se respondeu, eu peço desculpa e peço que responda de novo, que tem gente perguntando sobre os cheiros, se os cheiros também desencadeiam enxaqueca. Isso, sim. Algumas pessoas têm gatilho com perfumes, determinados cheiros, né? É natural durante a crise de enxaqueca você ter um tipo de osmofobia, os cheiros ficam ruins, né? É um cheiro que às vezes só você está sentindo, né? Então, assim como os alimentos podem ser gatilhos, alguns perfumes, alguns odores podem também piorar a dor. Tem pessoas que são mais susceptíveis a odores, outras são mais susceptíveis a alimentos, né? E tem pessoas que tanto faz. O cheiro não incomoda, não muda, não faz diferença. A Sabrina está participando com a gente e ela falou que ela foi diagnosticada com enxaqueca com aura. Eu quero saber o que é isso, né? Se é uma enxaqueca normal, o que tem a ver enxaqueca com aura? Uhum. No momento da geração da dor, existe no nosso sistema cerebral, né? Como se fosse uma descarga neuronal, vamos dizer assim. Então, os pacientes que têm enxaqueca com aura, geralmente de 5 minutos, 1 hora antes de ter a crise de dor, eles têm sintomas que precedem a enxaqueca. Pode ser uma aura visual, que ele começa a ver como se fosse uma televisão desfocada, como se fosse vários raios, vários pontos luminosos brilhantes. Alguns até perdem um campo visual, uma parte assim da visão fica borrada, fica escura. E aí, à medida que esse estímulo neuronal ele vai viajando aqui dentro do nosso cérebro, os sintomas vão progredindo. Então, tem pessoas que perdem a força do braço, fica com sensibilidade ruim e a fala embolada, e logo depois, 5 minutos, 1 hora depois, começa a crise de enxaqueca. Aquela crise clássica, dor latejante, geralmente unilateral, que piora com a luz e com a ânsia de vômito, né? E o barulho incomoda. Então, tem que ter essas duas coisas ligadinhas. Doutora, ficaram muitas perguntas ainda, mas já agradeço a tua participação, doutora Débora Martins, neurologista. Até uma próxima, então. Bom trabalho aí. Obrigada.